Olá, pessoal, tudo bem? Que coisa boa estarmos juntos mais uma vez, né? Como eu estava esperando que esse momento chegasse, com muitas saudades de vocês, muito ansiosa, no bom sentido, de poder juntos, mais uma vez, compartilharmos de conhecimentos tão importantes para nós, para a nossa prática, né? Então, mais uma vez, vou fazer minha apresentação, entendendo que esse é o protocolo e que a gente precisa seguir, né? Embora vocês já me conheçam. Mas eu sou Taglia Paixão, eu sou psicóloga, sou analista do comportamento, sou especialista em autismo e atrasos do desenvolvimento, sou também especialista em avaliação para autismo e deficiência intelectual e no momento eu estou cursando mestrado, que é na área de intervenções psicológicas, no desenvolvimento e na educação, certo? Então, essa é a nossa terceira aula juntos, embora tenha mudado um pouco, né, a forma de apresentação dessas aulas, mas eu tenho certeza que cada vez mais a gente busca melhorar essa didática, a gente busca melhorar essas apresentações com o intuito, de fato, de promover uma aprendizagem mais rápida, uma aprendizagem mais motivadora. Então, a nossa aula de hoje é sobre neuroeducação e aprendizagem. Um tema extremamente rico, relevante para nós enquanto psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, neuropsicólogos, enfim, né? É um tema que ele envolve a aprendizagem, então envolve todas as outras áreas do conhecimento, porque em todas as outras áreas nós passamos por esse processo. Na vida nós passamos por esse processo. Então, eu estou muito feliz de poder ministrar essa disciplina tão relevante, né? Tão rica para vocês. Então, pessoal, quando a gente fala sobre neurociência e aprendizagem, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é o cérebro, né? Essa estrutura tão rica, essa orquestra que rege a nossa vida em todos os aspectos, esse objeto de estudo tão explorado ao longo dos anos, desde a Grécia Antiga, desde a Roma Antiga, que hoje traz para nós assim, um conhecimento muito mais aprofundado sobre suas funções, sobre sua estrutura, sem dúvida nenhuma o primeiro objeto ou a primeira coisa a ser discutida nessa aula, certo? Então, nós vimos em aulas anteriores que o nosso cérebro ele é formado por cerca de 86 bilhões de neurônios, que são responsáveis por captar, processar e transmitir informações através de circuitos sinápticos ou de redes neurais ou de redes neuronais, né? E que é nele que acontece todo o processo de aprendizagem. E por causa disso mesmo, a gente precisa compreender um pouco mais sobre essa história de evolução, de conhecimento sobre o cérebro para a gente chegar no que hoje a gente entende como uma prática muito mais rica, muito mais assertiva em relação ao processo de ensino-aprendizagem, né? E como é que a neuroeducação ela impactou essa prática, esse processo, esses conceitos, essa construção, enfim. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é por que a neurociência ela é tão importante para a educação, né? Dois aspectos importantes devem ser considerados aqui, que primeira delas é a gente compreender como é a organização funcional das áreas do cérebro. Como é que o cérebro, quantas áreas compõem o cérebro, quantas áreas contemplam toda a estrutura do cérebro, em que elas estão divididas, porque cada uma são responsáveis, como é que isso pode nos ajudar a identificar déficits de aprendizagem, como é que isso pode nos guiar a uma intervenção mais assertiva, como é que isso pode guiar a nossa prática pedagógica, como é que a gente pode, de fato, ser um facilitador do conhecimento, né? Então, o primeiro ponto é esse, sobre a organização funcional e as áreas especializadas, né? E como acontece esse processo? Como se dá esse processo de informações? Como se dá esse processo de categorias dentro da aprendizagem?
A neurociência, ela trata das relações entre mente, cérebro e consciência, ou seja, ela contempla o ser humano na sua totalidade, porque o nosso físico também está relacionado a isso, né? E aí a educação escolar, ela apresenta as áreas de ensino e da aprendizagem, do conhecimento e do desenvolvimento de habilidades de modo geral. Portanto, nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento em relação a essa ciência que veio, assim, nortear, de fato, a nossa prática, né? Então, dito esses dois aspectos importantes, a gente precisa compreender que tanto para a gente ensinar, como para a gente aprender e para que outras pessoas aprendam, nós devemos considerar os nossos recursos e as nossas cognições. Quando eu falo sobre recursos, eu não estou, neste momento, me referindo a recursos materiais, a recursos do ambiente, recursos externos, mas estou falando de recursos estrutural, ou seja, estou falando da própria estrutura do cérebro, a própria estrutura neuronal, né? Ou ainda, contamos com redes neuronais e a sua capacidade dinâmica de reconfiguração, que a partir da educação podem ser otimizadas e reorganizadas. Então, com a cabeça, o coração e as mãos, assim deve ser o aprendizado ideal, já postulava Pestalozzi em 1827, né? Hoje sabemos que ele tinha total razão, porque o cérebro ele reúne esses três aspectos, pensamento, sentimento e ação. E é partindo desse princípio que nós, então, introduzimos esse momento. Então, pessoal, quando a gente vai falar sobre neurociência e sobre a história da neurociência, a gente tem hoje como dados que na última década do século XX, denominada a década do cérebro, começamos a conhecer muito do que sabemos hoje sobre o funcionamento do nosso cérebro, né? Antes disso, sem as novas técnicas de imagem, não era possível ver o cérebro em funcionamento. Até os anos 50, o nosso cérebro era praticamente uma caixa preta. Nós não tínhamos conhecimento sobre a existência de sinapses químicas e cerebrais. Nós tínhamos conhecimento sobre a estrutura física do nosso cérebro. Nós tínhamos conhecimento que ele era um órgão extremamente importante, mas que todos os estudos e conhecimento que nós tínhamos do cérebro eram a partir de experimentos com cérebros lesionados, ou seja, quando a pessoa sofria algum tipo de lesão em determinadas partes do cérebro e que perdiam habilidades importantes, criavam-se construtos, conceitos científicos e estudos enfatizando e pontuando essas áreas do cérebro e relacionando elas com essas habilidades. Além disso, estudava-se muitos cérebros de cadáveres, ou seja, nós não tínhamos o que nós temos hoje com o avanço da ciência e da tecnologia, como exemplo dos eletroencefalografia, da microscopia, que nos permitiu conhecer a estrutura dos neurônios, a ressonância magnética e as tomografias, que nos permitiram então agora conhecer o cérebro em funcionamento. Nós agora conhecemos as estruturas do nosso cérebro, essas funções que ele exerce a partir do momento que elas acontecem. Ou seja, grandes experimentos foram realizados, pesquisas experimentais e pesquisas muito robustas ao longo dos anos vêm sendo desenvolvida para cada vez mais compreender essa funcionalidade do cérebro, né? Ou seja, entender qual é o papel das emoções dentro desse processo, entender quais áreas são ativadas quando a gente fala sobre política, por exemplo, entender quais áreas são ativadas quando a gente fala sobre estética, enfim. Então, entender essa estrutura do cérebro trouxe grandes contribuições para a nossa vida prática, né? Para a nossa vida profissional e para a qualidade de vida como um todo. Então, por exemplo, o desenvolvimento do cérebro, a partir dessa concepção da neurociência, ela traz informações para nós como o cérebro é dividido só em áreas.
Cada área é responsável por determinadas funções, mas elas não conseguem trabalhar de forma separada. Ou seja, o cérebro trabalha de forma integrada, embora cada área tenha a sua função específica, mas uma depende sempre da outra, para que essa construção, para que esse funcionamento permita, então, esse desenvolvimento, né? Outra informação muito importante foi sobre a neuroplasticidade cerebral. Nosso cérebro tem a capacidade de se remodelar, né? Sobre os circuitos neuronais, sobre as sinapses, que elas acontecem todos os dias e que dentro da nossa memória de curto prazo, ou nossa memória operacional, aqueles estímulos que são lançados lá, eles evocam memórias de longo prazo e essas memórias vão sendo acrescentadas a essas memórias informações que estão chegando do meio e que todo o tempo vão deixando elas mais complexas, ou seja, vai nos tornando seres muito mais conhecedores sobre determinados temas, muito mais habilidosos em determinadas ações. Há não muitos anos atrás, foi realizada uma pesquisa experimental com pessoas que tinham crenças políticas muito rígidas, né? Então, o intuito dessa pesquisa era entender o funcionamento do cérebro dessas pessoas e quais eram as áreas que eram ativadas quando se falava sobre essas crenças muito firmes, né, a respeito da política, por exemplo. Então, eles pegaram um grupo de pessoas liberais, né, que seguia essa filosofia de vida e que, além deles colocarem e desafiarem essas crenças dentro desse experimento, essas crenças muito enraizadas a respeito do liberalismo, da política, da própria estrutura de vida da pessoa, eles pegaram também outros temas que também eram temas importantes relacionados às nossas crenças, à nossa aprendizagem ao longo da vida, mas que não eram crenças ou assuntos ou temas que estavam tão presentes na vida das pessoas, né? Então, o que foi que aconteceu? Eles colocaram aqueles eletrodos lá para mapear o cérebro, o funcionamento do cérebro nessas horas, e aí eles acionaram, por exemplo, o tema. Eles lançaram como estímulo o tema sobre quem inventou a lâmpada. Se tinha sido Thomas Edison ou se tinha sido Alessandro, né? E aí a pessoa dizia que acreditava que tinha sido Thomas Edison, que tinha inventado a lâmpada, que era o inventor da lâmpada, mas aí a pessoa continuava a lançar estímulos falando sobre a história de Alessandro, que ele tinha sido contemporâneo de Thomas Edison, mas que antes desses estudos de Thomas Edison ele tinha realizado outros estudos, mas que Thomas Edison apenas tinha dado continuidade e que tinha patenteado então essa descoberta como se tivesse sido algo dele, enfim, né? Essa daí não é a coisa mais importante, entender ou ver quem foi que fez, mas percebeu que essa área frontal do cérebro, ou seja, da flexibilidade cognitiva, era a área mais acionada quando estímulos e perguntas dessa natureza eram lançadas sobre eles. E algumas pessoas, inclusive, mudavam de opinião em relação a essas crenças. Porém, quando era lançado o desafio, né, quando as crenças a respeito de política eram desafiadas, eles perceberam que essa área, o sistema límbico, era muito mais acionado, ou seja, as emoções estavam muito mais relacionadas às emoções do que a própria flexibilização, ao próprio conhecimento ou a própria aprendizagem no tocante a compreender sobre quais eram os conceitos, sobre quais eram as intenções políticas, enfim. Então, esse estudo trouxe uma contribuição muito relevante no tocante a entender quais áreas do cérebro eram acionadas
quando esses estímulos distintos eram lançados sobre a pessoa. E não só isso, mas compreender que existe um componente emocional muito forte quando a gente fala sobre crenças enraizadas e como base, estrutura de vida da pessoa. Ou seja, aquilo que a pessoa acreditava cegamente, que era cultural, fazia parte do que ela tinha sido vivenciado, ensinada ao longo da vida, não era perdida, assim, não era tão facilmente modificada. Por quê? Porque isso gera uma instabilidade muito grande na pessoa, porque tudo aquilo que ela acredita ser verdade, naquele momento estava sendo colocado em questão, e o cérebro, ele cria, então, defesas, ele cria, então, circuitos que bloqueiam essa modificação ou a geração de novos circuitos neurais, porque compromete agora toda a estrutura do cérebro, não compromete apenas áreas, compromete toda a estrutura de vida do sujeito. Então, essas contribuições, elas são muito importantes para a gente compreender de que forma essa aprendizagem ela acontece, como é que esses processos eles vão ocorrendo, como é que a gente pode, quais são as áreas do cérebro que a gente pode se utilizar para favorecer uma aprendizagem mais rápida ou uma aprendizagem mais concreta, como é que a gente pode se usufruir disso para melhorar a nossa cultura, para melhorar vários outros fatores, para melhorar as relações sociais, enfim. Então, entender agora não só a estrutura do cérebro, mas o seu funcionamento, né? Entendendo que quando foi descoberta as funções, foi agregado ainda mais conhecimento e ainda mais mudanças significativas no tocante ao desenvolvimento das áreas do nosso cérebro e essas funcionalidades. Então, hoje nós temos conhecimento a partir desses estudos na neurociência, né, e da própria medicina também, sobre o desenvolvimento do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro ele é dividido em áreas que consistem a região occipital, que é responsável pelas informações visuais, que está localizada nessa parte traseira e inferior do nosso crânio. Nós temos a região parietal, que é um pouco mais acima e que está responsável pelos aspectos motores, ou seja, pelos nossos movimentos como um todo. Nós temos a região temporal, que ela já está localizada nessa parte inferior, mais lateral do nosso cérebro, que é responsável por informações auditivas. E nós temos a região frontal e pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio, a flexibilidade, a atenção, dentre outros, né? Como nós também vimos na aula anterior sobre as funções executivas e sobre o papel de trabalhar essa região frontal do nosso cérebro, ou seja, o nosso neocórtex, segundo a teoria de Paul MacLean, de 3 níveis de função do nosso cérebro. Então, nessa parte do neocórtex, essa parte pré-frontal e frontal do nosso cérebro, como uma área muito cognitiva, uma área que nos permite essa flexibilidade cognitiva e muito mais o planejamento das nossas ações. Então, com todas essas informações, a neurociência também trouxe outra contribuição muito importante para dentro da área da aprendizagem, do ensino-aprendizagem, né, para a educação, que de que ninguém é incapaz de aprender. Eu acredito que muitas pessoas aqui, pelo fato de terem parentes próximos, como pais, como irmãos mais velhos, como tios, né, que ainda fazem parte do nosso convívio, que tiveram uma educação muito mais tradicional, uma educação muito mais rígida, digamos assim, diferente da que nós temos hoje, né, um modelo educacional muito, muito distinto do que nós temos hoje, vão saber explicar perfeitamente que acreditava-se que se o indivíduo não aprendesse, o problema estava nele, né? Ele não aprende, ponto. Nós já fizemos de tudo aquilo que tinha de recurso, tudo aquilo que tinha de forma de ensinar era apresentada para o sujeito e mesmo assim o sujeito não evoluía na aprendizagem. Então o problema não estava
no processo de ensino-aprendizagem. O problema não estava no profissional, o problema não estava nos recursos, o problema estava no aprendente, né? E aí a neurociência vem e contradiz isso. A neurociência diz, não. Se o cérebro, ele é plástico, se o cérebro ele tem a capacidade de se remodelar a partir da exposição constante a novos estímulos, se ele cria circuitos neuronais todos os dias, se todos os dias nós temos neurônios novos sendo formados dentro do nosso cérebro, então não justifica que a pessoa não aprenda, né? Então, o erro não está aí. Então, essa foi uma outra grande contribuição que a neurociência trouxe para nós no tocante a esse processo. Então, o cérebro é plástico e tem a capacidade de criar novas conexões entre neurônios durante toda a vida. Que é outra coisa também, né? Acreditava-se que uma pessoa que já estava mais velha, que não adiantava, que ela não conseguia aprender. E, enfim, a pessoa era separada, né? Escanteada no tocante, muitas vezes até ridicularizada. Quando uma pessoa mais velha esboçava interesse pelos estudos, por alguma área do conhecimento e que a cultura via isso como algo muito difícil de acontecer, né? Então não dá para acreditar que o aluno nasce com uma quantidade fixa de inteligência ou é incapaz de aprender algo novo. O professor tem papel fundamental quando ensina o aluno a ter autonomia e vontade de aprender, mostrando as suas capacidades e fortalecendo as suas potencialidades. Então, a neurociência também traz essa grande contribuição para dentro da educação. E aí, compreendendo, né, melhor como é esse cérebro, como é que ele funciona, como é que ao longo do tempo ele vem sendo explorado, entendendo toda a potencialidade, o potencial que o cérebro tem, entendendo como é o seu desenvolvimento, entendendo quais são as áreas que contemplam o nosso cérebro, entendendo quais áreas são responsáveis por determinadas habilidades e funções, entendendo que ninguém é incapaz de aprender, nós chegamos a conclusões, então, muito importantes, conclusões neurocientíficas ligadas à aprendizagem, né? Que são, em primeiro lugar, o papel das emoções. É bem verdade que dentro das teorias de aprendizagem, de Piaget, de Vygotsky, de Vallon e de alguns outros teóricos da área da psicologia e da aprendizagem, esses conceitos já eram abordados, né? A neurociência ela veio corroborar ainda mais com esses conceitos. A neurociência veio trazer contribuições ainda mais robustas sobre isso, mas mostrando também dando também outras contribuições que até então não tinham sido pensadas. Por exemplo, todos esses teóricos da aprendizagem, eles falam sobre o papel das emoções dentro do processo de aprendizagem. Mas nós não tínhamos ainda o conhecimento de que a emoção que contribui para a aprendizagem, na verdade, são as gradações dessa emoção. Por exemplo, deixa eu ser mais claro. A emoção, nos seus extremos, ela barra a nossa parte frontal do cérebro, impedindo, então, a flexibilização cognitiva e dificultando o processo de aprendizagem. Vou dar 2 exemplos. Uma criança que sofre bullying na escola, ela é tomada por uma emoção, seja de raiva, seja de insegurança, seja de medo de ser ridicularizada na frente das pessoas, e isso gera nela essas emoções, e essas emoções não contribuem para o aprendizado dela. Ao contrário, essas emoções, a esse nível, elas barram, então, ou elas dificultam esse processo de aprendizagem. Mas aí você pode dizer, professora, mas aí você está falando de emoções negativas. Realmente, emoções negativas não geram motivações. Mas então vamos citar um outro exemplo, certo? Então, digamos que você está apaixonado por um colega de sala que estuda com você. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Ou então você, homem, Carlos,
Francisco, está apaixonado por uma colega de sala, no passado, claro, né? Hoje já está todo mundo aí encaminhado na vida, como é que eu posso dizer, na vida íntima, nos relacionamentos, então é no passado que eu estou dizendo. E aí o que acontece? Eu estou no estado emocional de euforia, eu estou no estado emocional de excitação, por estar perto da pessoa, e isso também não contribui para a minha aprendizagem, porque a pessoa fica sendo o foco, né? E o nosso cérebro, ele não consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo. Ainda não descobriu essa, como é que eu posso dizer, essa capacidade do cérebro. Nós ainda não temos estudos que digam que isso é possível, né? Ao contrário, a gente sabe que embora o cérebro todo trabalhe de forma conjunta, esteja ativo plenamente em todas as ações, mas áreas específicas são muito mais ativadas, gerando esse foco, essa atenção maior, e que, portanto, nós não conseguimos fazer esse foco em várias coisas ao mesmo tempo. Então, a afetividade, que foi muito bem abordada por Vallon, também por Piaget, mas nessa nomenclatura muito mais por Vallon, ela é uma gradação da emoção. Ou seja, é um nível de emoção que contribui de fato para a aprendizagem. Porque essa gradação de emoção, ela consegue ativar muito mais áreas do cérebro, ela consegue gerar muitos outros circuitos que permitem a aquisição mais rápida, uma aquisição e uma construção muito mais rápida dessas memórias, né? Então, essas são conclusões da neurociência que também vieram a somar muito dentro do processo de neuroeducação, dentro dessa visão da neuroeducação. Outro ponto também muito abordado é o da motivação. Ou seja, a motivação é o motivo para a ação. Quando nós estamos motivados, várias áreas do nosso cérebro estão sendo acionadas, nos impulsionando para uma ação. Seja ela motora, seja ela cognitiva, seja ela verbal, seja ela visual, seja um conjunto de coisas, mas o fato é que a motivação é um elemento extremamente importante dentro do processo de aprendizagem. E que isso também é uma contribuição e uma conclusão da neurociência ligada à aprendizagem, certo? A atenção também é outro construto, outro conceito que a neurociência traz agora de forma muito mais clara, muito mais abrangente, muito mais pontual para nós em relação ao processo de ensino-aprendizagem dentro da educação. De que forma? Acreditava-se também que a pessoa nascia com essa dificuldade de atenção e que, nasceu com esse problema e não consegue, portanto, se desenvolver bem, né? Porque não tem esse pré-requisito para o desenvolvimento de outras habilidades. Mas a gente também sabe hoje que é possível a gente promover essa aceleração na atenção, é possível a gente promover, inclusive, a aquisição dessa atenção a partir de programas estruturados, a partir de uma avaliação minuciosa, uma avaliação pontual, tornando, então, possível, sim, a aquisição de novas habilidades a partir da atenção, né? Que é um processo cognitivo que faz parte dessa aprendizagem, que precisa estar presente e que, portanto, precisa ser desenvolvido, né? Outra contribuição é sobre a plasticidade cerebral, que a gente também já viu. Acreditava-se que uma pessoa pau que nasce torto nunca se endireita, que uma pessoa que nascia com dificuldade de aprendizagem ia perdurar por toda a vida, uma pessoa que nascia com transtorno estava condenada, então, a aprender novas coisas, enfim. E a gente sabe hoje que isso não é verdade, né?
Nosso cérebro tem sim essa capacidade de se remodelar, o nosso cérebro tem essa capacidade de gerar circuitos neuronais a todo tempo. O nosso cérebro tem sim a capacidade de se reinventar, de aprender, de se reorganizar e de fluir. E é por isso mesmo que nós, enquanto profissionais, acreditamos tanto no poder da intervenção, no poder de uma avaliação pontual e no poder da intervenção. E é por isso mesmo que existem tantas áreas do conhecimento e a cada dia aumenta, como o exemplo da neuropsicopedagogia, como o exemplo da psicopedagogia, que são áreas específicas que trabalham na interface de várias outras áreas e que juntam esses conhecimentos para intervir de forma muito mais assertiva, de forma muito mais potente, digamos assim, dentro desses problemas de aprendizagem, de aquisição de habilidades, de modificação de comportamentos, enfim. Então, tudo isso são conclusões vindas da neurociência, introduzidas à nossa aprendizagem, introduzidas na educação, trazendo então uma nova perspectiva agora, uma nova forma de olhar a educação, uma nova forma de olhar a nossa atuação. E entendendo também que a aprendizagem, ela nada mais é do que aquisição de memórias de longo prazo. Mas não como memórias inoperantes, mas memórias a longo prazo que são evocadas, que são usadas, que são trazidas, são acessadas para nos tornar mais aptos a desenvolver ações reguladoras, que nos tornam muito mais eficientes no tocante à nossa atuação enquanto seres sociais, que traz uma bagagem, um conhecimento muito maior para a nossa vida como um todo. E viver em sociedade, o ser humano, ele tem essa peculiaridade, né? O que distingue a gente de várias outras espécies é exatamente o poder que a gente tem de criar, de inovar, de acrescer, de promover essa progressão no conhecimento, né? O progresso em todas as áreas. E isso sim é uma peculiaridade, digamos assim, da espécie humana. Então, segundo a neurociência, aprender modifica o cérebro. Então, ensinar é um processo de reestruturação cerebral. Ensinar e aprender é um processo de reestruturação cerebral. Quando nós estudamos, nós aprendemos e nós estamos reestruturando o nosso cérebro. Quando nós ensinamos, nós levamos conhecimento a pessoas que também estão tendo seus cérebros reestruturados a partir desses novos estímulos, dessas novas informações. Então, a pesquisa de laboratório fornece provas de que a aprendizagem modifica a estrutura física do cérebro, tornando muito mais funcional. A experiência afeta o cérebro, que por sua vez se beneficia positivamente dela. O que aprendemos age em nível celular, impondo novos padrões de organização do cérebro e favorecendo muito mais a qualidade de vida da espécie humana. Então, nós já vimos sobre a estrutura cérebro, sobre as áreas que ele está dividido, as suas respectivas funções. Já aprendemos as contribuições que a neurociência traz para a educação. Enfim, nós vimos até aqui, né, como é que houve essa evolução histórica, científica, no tocante à educação. E agora a gente chega num ponto bem específico, que são as diferenças sobre a forma de ensino tradicional e as contribuições da neurociência para a aprendizagem propriamente dita, né? Então, com o advento da tecnologia, nosso cérebro passou a ser muito mais estimulados, né? Por conteúdos visuais, pelo mix, ou seja, pela junção de vários estímulos, informações,
pela rapidez da informação, pela agilidade no processo de descoberta de novas coisas, né? Com um clique você já tem acesso a um universo de coisas. O advento da globalização também é algo importante de ser relatado, que traz então agora um universo muito mais amplo de conhecimento para nós enquanto alunos, para nós enquanto professores, enquanto profissionais, né? E aí, por causa disso mesmo, o nosso cérebro, ele teve áreas que foram muito mais estimuladas e que adquiriram habilidades mais sofisticadas. Por exemplo, a área visual do nosso cérebro. Na nossa educação tradicional, o professor, ele executava o papel do falante e o aluno de ouvinte. Nós íamos para a sala de aula, nós éramos muito mais ouvintes, nós éramos muito mais passivos dentro do processo do que o professor, né? O professor ditava essas regras, o professor explanava o conteúdo, trazia para nós essas informações muito mais através do estímulo verbal, e nós recebíamos muito mais através desse estímulo auditivo. Só que hoje, se a gente for pensar nessa forma de educação, na realidade que nós vivemos hoje, com o advento da tecnologia, com todas essas evoluções cerebrais, a partir dessa gama de novos estímulos, a gente vai entender que ele se torna ineficaz. Porque a gente não tem como prender. Se a gente já sabe que a atenção é uma parte fundamental dentro do processo de aprendizagem, que nós precisamos estar motivados para favorecer esse processo, que a emoção está muito ligada também, essas gradações emocionais estão também muito ligadas a esse processo de aprendizagem, e que o nosso cérebro, ele tem essa capacidade de se reestruturar frente a novos estímulos. Então, além de ser arcaico, se torna totalmente incompatível, né, com o que nós temos hoje de informações e o que nós sabemos que pode ser muito mais produtivo dentro desse processo. Então, o nosso cérebro hoje ele é muito mais visual, por causa dessa gama de estímulos visual que nós estamos expostos a cada dia, né? São cores, são formas, são tamanhos, são formatos, são, enfim, movimentos que estão todo o tempo passando pelos nossos olhos, que estão todo o tempo ativando essa área do nosso cérebro, e que é uma informação importante, onde a gente possa se utilizar então de recursos visuais, agregando recursos visuais a esse processo como estratégia de ensino para favorecer a aquisição dessa aprendizagem, acionando todos aqueles processos que a gente acabou de falar, certo? Então, outra diferença sobre a forma de ensino tradicional e as contribuições da neurociência que para a aprendizagem também é no tocante a um tipo de ensino muito mais real, né? Muito mais voltado para a nossa vida cotidiana e não só para conteúdos que são de outras culturas, conteúdos que estão relacionados a conhecimento de áreas que muitas vezes nós nem temos interesse, mas que precisamos conhecer, ou seja, que foge um pouco da nossa vivência, que foge um pouco da nossa realidade, né? Hoje nós sabemos que falar, por exemplo, para a educação infantil apresentando as frutas, né? Você falar sobre a fruta, claro que você vai gerar circuitos neuronais, você vai gerar uma aprendizagem em relação à fruta, né? Assim já foi no passado, no ensino tradicional, mas hoje, com todo esse conhecimento que a gente tem a respeito da neurociência, é muito mais viável, é muito mais cabível eu levar a fruta real para essa aula do que simplesmente falar sobre ela. Então, é outra contribuição. Nós sabemos que nós aprendemos através dos nossos sentidos, né? Por que não? Por que então não se utilizar ao máximo, explorando todos os sentidos possíveis, para que várias conexões relacionadas a
a essas portas de entrada sensoriais distintas, mas que se correlacionam, por que a gente não gera, então, aciona todos esses sentidos para gerar conexões mais fortes, para gerar conceitos mais complexos, conceitos muito mais abstratos, conceitos muito mais, como é que eu posso dizer? Conceitos muito mais fortes, né, em relação àquela aprendizagem. Por exemplo, eu falar sobre pera é uma coisa, eu levar a pera para o aluno tocar, né? O estímulo tátil de tocar na pera, o estímulo visual de ver a pera, de ver o formato da pera, de ver a cor da pera, o estímulo gustativo de provar e sentir o sabor da pera, o estímulo olfativo de sentir o cheiro da fruta. Com certeza a gente vai gerar uma aprendizagem, gerar uma motivação, a gente vai conseguir ativar essa gradação emocional que a gente precisa, porque a gente está mexendo com coisas que trazem prazer para o nosso cérebro e facilitar esse processo de aprendizagem, essa aquisição de conhecimento, certo? Fora isso, também outra forma distinta do ensino tradicional e essas contribuições da neurociência é sobre a exploração dos recursos para gerar essas operações motivadoras. Ou seja, nós estamos numa era tecnológica, né? Nós temos, então, as máquinas como um recurso poderoso para nos ajudar dentro dessa geração de motivação, acionando várias áreas, vários circuitos cerebrais que podem, então, fazer com que essa aprendizagem flua de forma mais rápida e se concretize de forma muito mais forte e fixa. Então, explorar esses recursos é você ser assertivo, né? Mas não explorando os recursos, levando esses recursos para a escola e simplesmente deixando eles lá como somente sendo explorado como esses estímulos sensoriais que eu acabei de falar. Mas ajudando na construção de conceitos, ajudando na construção de pensamentos, ajudando na construção de vivências, ajudando na formulação de ideias que são reais na vida do sujeito e que podem sim fazer com que isso venha a ser muito mais potencializado. Então, a exemplo do que eu estou dizendo, dessas contribuições e de que forma isso tem impactado na aprendizagem e na educação, é o ensino híbrido, né? Que nada mais é do que a combinação do uso da tecnologia digital com as interações presenciais, ou seja, visando a personalização do ensino. É um modelo possível para facilitar a combinação de forma sustentada do ensino online com o ensino presencial. É bem verdade que nesse período de pandemia a gente está sentindo na pele, né, a diferença do que é ter uma aula presencial, do que é ministrar uma aula presencial, para ter uma aula, uma videoaula, né, para se utilizar apenas desse recurso tecnológico, das mídias digitais, enfim. Só que nós estamos vivendo isso porque de alguma forma isso tem sido visto como punitivo para nós. Isso não tem sido visto como algo que nos motiva, isso não tem sido visto como algo que contribui para a aceleração do nosso conhecimento, da aprendizagem, para a otimização do nosso tempo. A gente tem tido uma visão muito mais pessimista em relação a isso. Por quê? Porque a gente não é só em relação à parte de aprendizagem, de aula, né, educacional, mas é porque a gente tem vivido uma punição como um todo. A gente tem sido privado do nosso convívio social, a gente tem sido privado da companhia de pessoas queridas, a gente tem sido privado de alimentos que a gente gosta, de ambientes que são confortáveis para nós, de ambientes que são estimulantes para nós. Nós temos sido privados de viagens, de lazer, que são tão importantes para recarregar as nossas energias, enfim. Então, essas privações como um todo têm gerado essa visão mais pessimista
mais negativista do momento, mas que a gente também pode ter uma visão positivista se a gente levar em consideração a otimização do nosso tempo, a diminuição de custos como combustível, até roupa, né, que às vezes você precisa para estar presente semanalmente ou diariamente dentro do seu trabalho, dentro das instituições de ensino, enfim. Então, o ensino híbrido, ele traz essa perspectiva, ele traz essa proposta de unificação, então, de junção desses recursos para promover, então, e para produzir essa aprendizagem, né? De que forma? Existe uma técnica ou uma metodologia que a gente chama de rotação por estações. Essa é uma técnica que tem sido utilizada já em algumas escolas aqui no Brasil, que nada mais é do que separar o ambiente de ensino, ou seja, a sala de aula, em ilhas, né? em pequenos locais, onde ao invés de você ter apenas um tipo de estímulo, né, durante esses 45 minutos de aula, você não possa ser apenas ouvinte desse processo. Você possa participar ativamente dele, e não só participar ativamente dentro daquela mesma linha de estimulação ou daquela mesma proposta de estimulação, mas variando nisso. Como, por exemplo, o professor pode separar a turma em subgrupos, né, ou grupos, se a turma for muito grande, como também, se for uma turma pequena, pegar a turma toda e aí cria-se uma ilha onde o professor orienta o grupo, tira as dúvidas e propõe caminhos para os alunos. E aí eles passam 15 minutos naquela ilha fazendo recebendo aquele tipo de estimulação, fazendo aquele tipo de processamento dessa informação. E aí com os 15 minutos eles agora são levados para outra ilha, ou seja, é modificado sim o ambiente, embora esteja dentro da mesma sala, o ambiente não é o mesmo porque os recursos são diferentes, né? Então é levado para uma outra ilha, uma outra estrutura gerada dentro desse ambiente de sala, onde agora ele vai ter acesso ao computador, onde ele vai poder inserir exercícios online, ele vai poder utilizar os games ou estudos individual para poder complementar aquelas informações agora de uma forma diferenciada que já vem sendo desde a primeira ilha. Passou mais 15 minutos aqui, vamos então para o próximo passo, para a próxima ilha, que é uma ilha destinada à colaboração. E aí lá vai ter outra estação, onde deve promover o debate, atividades práticas e coletivas, ou seja, fazendo então um circuito onde permite que estímulos sejam lançados, onde estímulos variados são lançados, onde mantém o nível de motivação, onde aciona as emoções, onde pega o aluno não só como ouvinte, mas como participante, mas como alguém ativo dentro desse processo e tornando esse estilo de aprendizagem muito mais rico, certo? Nós temos também hoje, a partir desses adventos da neurociência, as metodologias ativas, né? E o que é isso? O que são metodologias ativas? É quando eu agora enxergo o meu aluno, então enxergo o meu aprendente não apenas como um sujeito que está sujeito às minhas orientações verbais e que tem que estar parado ali esperando os meus comandos, né? Então agora eu vejo esse sujeito como um ser e despertando nele a autonomia, a aptidão em resolver problemas, colaboração, confiança, protagonismo, senso crítico, aprendizado envolvente, empatia, responsabilidade e participação, ou seja, trabalhando esse indivíduo no geral, como um todo. A exemplo de que hoje a gente tem, né, dentro da base comum curricular, como é que eu posso dizer? Uma exigência para a nova forma de ensino, que é em relação ao ensino das habilidades sociais dentro da própria escola.
dentro da própria sala de aula. Não como uma disciplina única, separada, mas entendendo que as habilidades sociais elas são extremamente importantes para o processo de desenvolvimento das pessoas, para o processo de desenvolvimento da própria cultura, da sociedade, da própria evolução, né? Então, essas metodologias ativas, elas permitem que esses conceitos, elas permitem que essas formas e essas habilidades, elas também sejam contempladas dentro desse processo. Então, entendendo também que, assim, a nossa memória operacional, ela não trabalha com a fala do outro, ou seja, ela não trabalha com estruturas sintáticas. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós não armazenamos as informações da forma que elas chegam para nós. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, eu estou falando, todo mundo está ouvindo as mesmas palavras, ou seja, o estímulo auditivo está sendo o mesmo, eu estou falando sobre o mesmo tema, vocês estão tendo os mesmos estímulos de forma geral. Mas cada pessoa está processando essas informações de formas diferentes. Isso porque essas informações elas chegam para nós e a forma mais próxima possível das vias ou redes neuronais que eu já tenho é que vão ser acionadas por essas informações, certo? Eu estou explicando a vocês e cada pessoa está armazenando de forma diferente. Vocês não estão armazenando cada palavra que eu falo. A estrutura sintática que eu estou usando não é o que vocês estão armazenando, mas cada um, usando essas vias de acesso neuronais mais próximas, que tem sobre o que está sendo dito, está construindo então conceitos e linhas de raciocínio que vão permitir formular, vão permitir construir conhecimento nessa área, mas de uma forma muito singular, tá certo? Então as metodologias ativas, elas também são metodologias de ensino que foram geradas a partir dessa nova perspectiva, dessa nova forma de ver a educação através da contribuição da neurociência. Então, devido à neurociência, sabemos criar melhores estratégias para que a aprendizagem seja mais eficaz, para embasar uma nova teoria ou novas teorias de aprendizagem, nos conduzindo a novas abordagens, muito diferentes das que geralmente são utilizadas ainda na maioria das escolas, pelo menos aqui no Brasil, nos dando uma nova visão no tocante à avaliação, à forma de ensino, à montagem de currículos, né? A gente agora tem um campo muito mais rico, uma área muito mais ampla, que nos permite avaliar de forma muito mais criteriosa. A gente consegue agora ir mais fundo no conhecimento dessas áreas que estão sendo avaliadas. A gente consegue ter uma visão muito mais ampla do sujeito como um todo, como um ser que é possível ser modificado, como um cérebro que é reestruturado a partir desses estímulos e que a partir daí a gente também gera em nós uma criatividade muito maior na produção desses estímulos, na produção de recursos a serem utilizados dentro ou fora da sala de aula, com a participação da família, com a participação da sociedade, com a integração da vida do sujeito como um todo, se utilizando de todos os recursos que ele possui, dando ênfase nas habilidades que ele já apresenta para poder possibilitar a aquisição de novas aprendizagens, usar essas habilidades para potencializar ou para gerar novas aquisições, novas habilidades, minimizando também aqueles déficits que já foram identificados e pontuados dentro dessa avaliação mais abrangente, e também para a montagem de currículos, ou seja, para intervir de forma assertiva, pontual, dentro das dificuldades de aprendizagem, dos transtornos de aprendizagem. Então, nós temos agora um universo muito rico mesmo, né? Então, pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido
qual foi a minha motivação em falar sobre a neurociência ou a neuroeducação, e espero também que isso possa despertar em vocês o interesse de buscar conhecer mais sobre essa área, de buscar ler mais sobre isso, entendendo que quanto mais nós estudamos, mais nós criamos esses circuitos que nos permitem, então, evoluirmos como pessoa, evoluirmos como profissional, evoluirmos como ser no geral, e que isso só há de trazer contribuições para nós e para a vida como um todo, né? Para a sociedade, para a vida das outras pessoas. Então, eu quero finalizar essa aula com uma célebre frase de René Descartes, que é um filósofo francês do século XVI, que dizia: penso, logo existo, né? E que hoje, com o avanço desses conhecimentos no tocante ao funcionamento do cérebro, no tocante à estrutura, no tocante ao ser humano como um todo, foi substituída por uma frase que diz: aprendo, logo existo, né? Então, crescer, maturar e desenvolver o nosso cérebro é o objetivo, ou deve ser o objetivo principal da educação e do processo de ensino-aprendizagem. Então, espero ter contribuído, né, com vocês. Estou à disposição para possíveis dúvidas. Temos um encontro marcado exatamente para a gente poder pontuar essas dúvidas, para a gente ter uma troca mais rica a partir de uma interação mais, de uma aula mais participativa, de uma interação entre nós. E é isso. E até lá. E muito obrigada pela atenção de vocês.